a festa dos primeiros frutos. Ela acontece no 16º dia do mês Nissan, um dia depois do início da festa dos pães asmos, que dura uma semana. Quer dizer, a festa dos primeiros frutos acontece enquanto a festa dos pães ázimos está acontecendo, simultaneamente. Ok? Então nós temos a festa da Páscoa, que inicia no dia 14 do 14º do mês Nissan, aí vem 15º dia com a festa dos pães ázimos, e no 16º dia nós temos a festa dos primeiros frutos. Então, todas essas datas muito próximas, comemorando mais ou menos os mesmos eventos, pode causar uma certa confusão na mente de algumas pessoas. Mas, na verdade, a Páscoa se tornou essa estação de dias, né? A estação da Páscoa, né? A época da Páscoa, e que engloba aí os outros dois festivais. Os israelitas não iriam comemorar esta festa dos primeiros frutos até que entrassem na Terra Prometida. O que isso significa? Significa que você não pode chegar lá, estar salvo e estar na Terra Prometida sem antes ter passado primeiro pela Páscoa, pelo Passover, pelo sacrifício do Cordeiro. Ok? Vamos ler um trecho aqui, Levítico 23, 9 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele o oferecerá diante de Yahweh, com gesto ritual de apresentação, e no dia em que fizerdes essa apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Sua oferta de cereal nesse dia será o equivalente a 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahweh, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas ou pão cozido antes desse dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Nesta festa de primeiros frutos, esta colheita é de cevada. A cevada é sabida ser muito resistente aos mais duros eventos climáticos e é resistente a todo tipo de pressão e dificuldades. E o paralelo é que ele foi à frente de todos, ele é o primeiro fruto, porque a cevada é a primeira a amadurecer em relação ao trigo e outros demais. Então ele foi o primeiro fruto que veio da terra, né? E foi apresentado ao Pai como perfeito, né? Como bom fruto. E aí coube ao Pai aprovar o campo e a colheita. Essa colheita da cevada era considerada a colheita do homem pobre, humilde. E a remoção do grão de cevada, do caule e da casca é chamado de debulha. A debulha era feita batendo, ele foi batido, né, torturado, e ali o grão foi retirado, né, e foi apresentado o primeiro fruto, o perfeito fruto, né, o fruto melhor que há. Em 1 Pedro 2,24, nós lemos: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, diz assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então a cevada foi apresentada a Deus e foi aceita. O resto do campo não fez nada para ser aceitável. Então o primeiro feixe da cevada que é apresentado, ele é o teste.
e foi ele o primeiro fruto, então, aceito pelo Pai. E no processo de transformar aquele fruto, aquele grão em farinha, é um processo da melhor qualidade possível, para se obter a melhor farinha possível, da mais alta qualidade, a ponto do rabino ter alguém, ou sacerdote, de colocar a mão no jarro cheio de farinha e tirar a mão e não ter nada na mão. Tem que ser livre de inconsistências, livre de todo tipo de impureza. E ele literalmente subiu ao céu e foi apresentado ao Pai. Então cumpriu os 3 primeiros festivais, as 3 primeiras festas. Ele morreu em sacrifício, ele foi enterrado de maneira pura e ele foi ressurreto e foi apresentado ao Pai como perfeito.